você ainda acha que o Aquaman é só um cara mimado que conversa com sardinhas em um aquário gigante, você está severamente desatualizado. Olá, eu sou o Thomas, e hoje vamos ver que o Rei de Atlântida é muito mais bizarro e poderoso do que os memes da internet fazem parecer. Para começar, o Aquaman não fala com os peixes, até porque o cérebro deles é do tamanho de uma ervilha, e eles não têm muito o que conversar. Na verdade, ele controla o sistema nervoso dos animais marinhos por telepatia, forçando os bichos a fazerem o que ele quer. Sim, ele basicamente comanda um exército de tubarões brancos psicopatas usando controle mental. Nada mal pra quem era piada dos Super Amigos, né? Além disso, o corpo dele é modificado para aguentar a pressão esmagadora do fundo do oceano. Isso significa que, em terra firme, a densidade muscular dele é bizarramente alta. Ele é praticamente invulnerável, consegue pular a quilômetros de distância, e sua força física rivaliza com a do Superman. Mas claro, a galera prefere focar no fato dele usar uma roupa laranja colada. E se você acha que a vida dele é fácil, saiba que ele já perdeu a mão esquerda 2 vezes nas histórias em quadrinhos. Em uma delas, um vilão chamado Charybdis colocou a mão do herói em um rio cheio de piranhas geneticamente modificadas. O Aquaman simplesmente substituiu o membro perdido por um gancho cibernético, mais tarde por uma mão feita de água mística. O cara é tão ranzinza que resolveu o problema virando um pirata místico. Para fechar, ele comanda 70% do planeta Terra e tem um exército colossal à disposição, o que tecnicamente o torna o líder político mais poderoso do universo DC, mesmo que passe metade do tempo brigando com o próprio irmão fantasiado. Curtiu descobrir que o Rei dos Mares é bruto? Deixe seu like e me siga para mais curiosidades. Você acha que o seu chefe é um ditador egocêntrico? É porque você ainda não conheceu o vilão que governa um país inteiro e tem um fã-clube de robôs com a própria cara. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades geniais sobre o Doutor Destino. Para começar, o Victor Von Doom não é apenas o cara mais inteligente da Marvel, ele também é o ditador absoluto da Latvéria. E o mais bizarro é que o povo de lá realmente ama ele. Claro que ter robôs armados vigiando cada esquina ajuda na popularidade, mas o cara acabou com o desemprego e a pobreza no país só para esfregar o seu sucesso na cara do Quarteto Fantástico. A segunda curiosidade é que a famosa armadura dele não serve só para esconder aquela cara feia de quem brigou com o espelho. Ela mistura a alta tecnologia com magia mística de alto nível. O Doutor Destino é tão absurdamente apelão que consegue rivalizar com o Doutor Estranho pelo título de Mago Supremo e ao mesmo tempo deixar o Homem de Ferro parecendo uma criança brincando com Lego. Por fim, o ódio dele pelo Reed Richards é a maior força motriz do universo. Tudo começou na faculdade quando o Reed avisou que os cálculos do Victor estavam errados. O Victor, orgulhoso demais, ligou a máquina assim mesmo. Ela explodiu na cara dele e desde então ele culpa o coitado do Reed pela sua própria incompetência matemática. Quer mais fofocas de vilões que a Marvel tenta esconder? Deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Você acha que o Deadpool é o rei da ironia na Marvel? É porque você ainda não conhece o pato que processou a própria editora. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que o Howard, o pato, é muito mais do que uma piada de penas. Vindo de uma dimensão paralela onde os patos evoluíram no lugar dos humanos, o Howard caiu na Terra por puro azar cosmológico. E ao contrário do que o filme bizarro de 1986 mostrou, ele odeia ser tratado como um bichinho fofo. A primeira grande bizarrice é que o Howard é um mestre supremo do Quack Fu. Sim, essa arte marcial existe na Marvel e ele consegue nocautear vilões bem maiores usando apenas golpes de asa e muito mau humor. Além disso, ele já se candidatou à presidência dos Estados Unidos nos quadrinhos de 1976. O pior é que ele quase ganhou a eleição, mas a campanha foi arruinada quando vazou uma foto dele em um momento íntimo com uma humana. E o nível de loucura só aumenta. O Howard já se fundiu temporariamente com o monstro do pântano em um crossover bizarro. E ele também já portou o poderoso Mjolnir, o martelo do Thor, provando que de alguma forma torta, ele é digno. Para fechar com chave de ouro, a Disney processou a Marvel nos anos 70, porque achou o Howard parecido demais com o Pato Donald. A solução da Marvel? Forçar o Howard a usar calças para evitar a falência. Se você curtiu essas insanidades, deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Até mais! Você realmente achava que o motoqueiro fantasma original usava uma moto estilosa e jaqueta de couro? É porque você não conhece o cara que inventou a profissão montado em um mamute. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades jurássicas sobre o motoqueiro fantasma pré-histórico. Para começar, o nome real desse sujeito da Idade da Pedra era literalmente Garoto. Ele vivia em 1 milhão antes de Cristo e ganhou seus poderes após fazer um pacto com ninguém menos que Mephisto, que na época se disfarçava de cobra. Ou seja, o cara foi enganado por um réptil falante muito antes do golpe do Pix existir. A segunda curiosidade é sobre a sua moto. Como o pneu ainda não tinha sido inventado, o diabo da Marvel, Mephisto deu uma colher de chá e o transformou no primeiro condutor de mamutes fantasmas da história. O bicho era gigante, tinha os olhos flamejantes e as presas cobertas de fogo infernal. Imagina o caos que era estacionar essa caranga na caverna. Por fim, ele não andava por aí sozinho, passando frio com as calças de pele de urso. O motoqueiro pré-histórico fazia parte dos Vingadores de 1 milhão antes de Cristo, dividindo o teto com o Odin e o primeiro Pantera Negra. Basicamente, a maior conquista dele foi provar que o fogo não servia só para assar carne de dinossauro, mas também para fazer churrasco de vilão intergaláctico. Quer mais histórias bizarras dos quadrinhos que ninguém te conta? Deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Você acha que assumir um cargo de chefia na sua empresa é estressante? Imagina virar o rei de Asgard e descobrir que o universo está prestes a morrer. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que a fase do Rei Thor, escrita por
por Donny Cates, foi uma das mais insanas do herói. A primeira grande curiosidade é que o Thor não virou apenas o rei de Asgard, ele se tornou ninguém menos que o Arauto de Galactus. Sim, para deter uma ameaça ainda maior chamada Inverno Negro, o Thor aceitou o poder cósmico e virou o funcionário do mês do Devorador de Planetas. E o visual dele nessa época era puro suco de apocalipse. Ele ganhou uma capa feita de purpurina cósmica, um olho brilhante e um braço de metal que ele pegou emprestado do Destrutor. Basicamente, o Thor virou um herói de heavy metal dos anos 80. Outro fato bizarríssimo é que o Mjolnir começou a ficar pesado demais para o Thor, mas extremamente leve para qualquer outra pessoa. Teve uma cena icônica em que um mecânico comum da Terra, chamado Adam, simplesmente achou o martelo no chão e o levantou sem o menor esforço. Imagina a vergonha do Deus do Trovão. Para resolver esse problema de crise de meia-idade do martelo, o Thor teve a brilhante ideia de mandar o Mjolnir direto para os braços do seu antigo rival, o Bill Raio de Beta. Só que o martelo estava tão instável que quase obliterou o pobre do alienígena focando no meio da batalha. Para fechar o combo de loucura, o Thor descobriu que o próprio Inverno Negro, que era a grande ameaça cósmica da história, já tinha destruído o universo anterior de onde o Galactus veio. O Donny Cates não tem limites na hora de escalar os poderes dos vilões. Se você curtiu ver o Thor passando por esse perrengue real, deixa o seu like e me segue aqui para mais curiosidades explosivas. Você realmente acha que o seu síndico é autoritário? Isso é porque você ainda não conhece os bilionários azuis que controlam a maior força policial do universo. Uma galera que resolve tudo na base da força de vontade e de um anel que parece brinde de salgadinho. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas verdades bem estranhas sobre a Tropa dos Lanternas Verdes. Para começo de conversa, a tropa é comandada pelos Guardiões do Universo. Eles são uma raça de seres imortais, azuis e incrivelmente cabeçudos que decidiram dividir o cosmos em 3.600 setores. O problema é que eles mandam apenas 2 lanternas por setor. Isso mesmo, 2 guardas para cuidar de galáxias inteiras. Se a segurança pública na Terra já é difícil, imagina o tamanho do burnout desses policiais espaciais. A segunda coisa que ninguém te conta é que o famoso Anel de Poder, a arma mais poderosa do universo, já teve uma fraqueza absurdamente ridícula. Durante décadas, os anéis simplesmente não funcionavam contra qualquer coisa que fosse amarela. Se um Lanterna Verde encontrasse um vilão super poderoso usando uma camiseta amarela ou segurando um lápis dessa cor, o herói virava um completo inútil. Uma tecnologia bilionária derrotada por um patinho de borracha. E se você acha que para entrar na tropa precisa ser um poço de virtude, está muito enganado. O anel escolhe os membros com base na capacidade de superar o grande medo, o que significa que a tropa está cheia de alienígenas bizarros. Temos desde o Mogo, que é literalmente um planeta vivo consciente, usando um anel gigante, até o Descartes que não é um ser vivo, mas sim uma equação matemática sem ciência. Como uma equação matemática consegue usar um anel? Nem os roteiristas sabem explicar direito, mas ele está lá na folha de pagamento dos Guardiões. Basicamente, a tropa é uma grande empresa, com chefes problemáticos e funcionários bem esquisitos. Se você curtiu essas bizarrices espaciais, deixa o seu like maroto e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades.